Então, irmãos, nós estamos estudando dentro deste assunto dos 70 anos que completaram agora no mês de maio, da renascença desta nação chamada Israel. Digam comigo, Israel. A Bíblia diz: prosperarão aqueles que te amam, ó Israel. A igreja do Senhor Jesus em todo o mundo é amiga de Israel. Nós somos amigos de Israel, porque Deus tem promessas para aquela nação, e não obstante Israel ter falhado, e diz que o ramo da oliveira, o jambuzeiro foi enxertado na oliveira, esse jambuzeiro bravo somos nós, e hoje a igreja, hoje no mundo todo, ela é chamada de Israel de Deus. Não obstante nós sermos chamados de Israel de Deus, no futuro, Deus ainda cumprirá as promessas que Ele tem para aquela nação. E mesmo hoje, ao longo da história, a palavra de Deus sempre nos recomenda dizendo: olhai para a figueira, olha para Israel. É uma nação que sempre os olhos, especialmente daqueles que estudam as promessas e profecias de Deus, devam estar voltados para Israel, o que Deus tem feito para com essa nação. Então, 70 anos completaram-se agora, mais uma vez, 1948, quando essa nação renasceu das cinzas. Eu já disse isto aqui: todos aqueles que vão a Israel e visitam o Museu do Holocausto, e veem que Hitler tentou exterminar totalmente a nação de Israel. Mas, como está escrito nas profecias da palavra do Senhor, que esse povo ficaria dispersos por todas as nações da terra, mas um dia Deus os traria outra vez, e Deus os trouxe, né? Esse ano de 1948 tornou-se um marco, porque Israel colocou outra vez a bandeira ali, e cada dia mais a gente vê as coisas de Deus cumprindo. Eu louvo muito a Deus pelo Trump, né? Ele agora no ano de 2018, ele instalou a embaixada dos Estados Unidos dentro de Jerusalém. Os irmãos sabem que as embaixadas dos Estados Unidos são em Tel Aviv, praticamente todas elas. Mas Trump, era um compromisso que Trump tinha de campanha, e ele disse: não, nós vamos instalar a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. E graças a Deus lá está a embaixada dos Estados Unidos, sempre, e Deus está com os olhos postos naquela nação. Nós estamos estudando ao longo deste trimestre a história desse povo, como é que esse povo surgiu, como é que esse povo nasceu. Domingo passado nós estudamos um período chamado período dos juízes. Esse é um período de mais ou menos 325 anos, em que os juízes julgaram Israel. Tal qual os reis de Israel, houve juízes fiéis e houve juízes que não se importaram em estar à frente do povo de Deus, e houve uns alto e baixo do povo de Deus durante esses 300 anos, mais baixo do que alto, até que surgiu um dos últimos juízes de Israel, por nome Eli. E Eli, Deus não gostou de Eli, porque Eli tinha filhos que não eram crentes, filhos que não temiam a Deus, e ele enfiou esses filhos no altar, e eles fizeram coisas horríveis, e Deus então julgou Eli. Mas dentro da casa de Eli, como todos nós conhecemos a história, dentro da casa de Eli, tinha um menino que uma mãe tinha levado lá para o templo e tinha dito: olha, esse menino eu estou dedicando ele a Deus, porque ele é resposta de oração. Ana levou o pequeno Samuel. Se você ler a história, parece que é difícil, né? Uma mãe levar o menino para o templo e dizer: esse menino vai morar aí no templo, porque ele é de Deus, ele não é meu, ele é de Deus. E nós encontramos então lá no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, quando Deus apareceu para aquele menino. Interessante, né? Adolescente. Deus apareceu para um adolescente e trouxe um retrato da situação de Israel,
e Deus disse: eu vou usar você, menino, vou usar você. E hoje, o nosso texto base está no primeiro livro de Samuel, quando, então, Samuel foi o último juiz de Israel depois de Eli. Interessante, nós lemos aqui na lição que os filhos de Samuel também não era coisa boa não, eram meninos difíceis, né? Olha o texto sagrado que diz: sucedeu que, tendo envelhecido, constituiu Samuel seus filhos por juiz em Israel. Porém os filhos de Samuel também não andaram no caminho de Deus. Mas que coisa, meu Deus, parece que é uma perseguição, uma luta, né? Contra filhos de pastores e filhos de líderes. Eu louvo muito a Deus porque eu tenho 2 filhos e eles estão na casa do Senhor, servindo o Senhor na beleza da sua santidade. Eu louvo muito a Deus por pais que são líderes, que os seus filhos estão dentro dos caminhos do Senhor. Mas, embora esse Samuel tenha essa experiência tremenda com Deus, Deus falou com ele na adolescência, ele ouviu a voz nítida de Deus falando com ele no seu quarto, a ponto de ele ir no sacerdote e dizer: o senhor me chamou, o senhor está falando comigo? Não, te chamei não, pode dormir. E ele volta para o quarto e a voz fala outra vez: Samuel, Samuel. E ele vai e corre para o sacerdote, aquela voz nítida falando com ele, até que o sacerdote entendeu, até que Eli entendeu e disse: quando você ouvir essa voz, você responda assim: fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Coisa linda, né, irmãos? E aí foi quando Samuel respondeu desta forma, e Deus falou com ele, e ele foi escolhido pelo Senhor. E olha, irmãos, e ele foi o último juiz. Nós estudamos domingo passado, o doutor Wilson nos ministrou aqui sobre os juízes de Israel, e Samuel foi o último juiz. Ele foi um homem correto, um homem de Deus, um profeta. Aliás, é um dos poucos homens do Antigo Testamento que exerceu um ministério tríplice: juiz, profeta e sacerdote. Então, um homem com uma chamada de Deus muito bonita. Nós estamos estudando hoje sobre a monarquia de Israel. Por que eu estou introduzindo desta forma? Porque foi exatamente o profeta Samuel que Deus usou para introduzir essa monarquia em Israel. Deixe-me dizer para os irmãos o seguinte: o que é um governo monárquico? Um monarca é um soberano vitalício, que dentro de uma dinastia, de uma nação, e isto é passado de pai para filho. Isso é monarquia. E até hoje existem algumas nações que possuem essa monarquia. Então, o certo é que Deus chamou Samuel. Com certeza era plano de Deus mais na frente dar reis para Israel. Guarde o que eu estou dizendo. Era plano de Deus dar reis para Israel, mas tudo dentro do tempo de Deus e não do tempo do homem. Entenderam, irmãos? Porque às vezes Deus tem promessas para nós, mas nós precisamos aguardar o tempo de Deus, o momento que Deus quer realizar aquilo que Ele tem para cada um de nós. Não precisa a pessoa se apressar, não precisa a pessoa ficar inquieto e exacerbado. Não precisa não, deixa que as coisas acontecerão. Então, irmãos, a nação de Israel chama o profeta e diz: olha, nós queremos um rei, mas quais foram as motivações de Israel pedir ao profeta Samuel que eles queriam um rei? É isso que nós temos que pensar. Quais foram as motivações? Eu elenquei algumas delas aqui. Primeiro, eles desejavam seguir as práticas das nações vizinhas. Está aí escrito em 1 Samuel, capítulo 8, verso 5. Não sei se alguém pode ler esse versículo aí. 1 Samuel 8 e 5. Leiam aí, por favor, se alguém está com a Bíblia aberta. Quem pode ler? Constitui-nos, ó Samuel, ou profeta Samuel, ou juiz Samuel, constitui-nos um rei para nós, para que nos julgue, como todas as nações da terra possuem reis. Essa foi a primeira motivação de Israel. Irmãos, às vezes há uma tendência muito grande
da igreja tentar ou querer imitar aquilo que o mundo traz como moda, como moderno, como diferente. E a primeira lição que nós tiramos aqui, qual foi a motivação de Israel? Não, as outras nações têm reis e nós precisamos ter reis também. Irmãos, isso é tão sério. Israel estava debaixo do governo teocrático. Era Deus quem guiava o seu povo. Várias vezes, as irmãs cantaram aqui. Eu gostei do hino que elas cantaram aqui. Elas cantaram aqui sobre a derrubada de Jericó, não foi? A derrubada de Jericó. Eu sei que muitos até sorriram aí. Se a gente não pensar assim, é engraçado, né? Dê 7 voltas aí, dê 7 voltas e o milagre vai acontecer. Aquilo ali, irmãos, era Deus dizendo: quem está à frente do meu povo sou eu. Josué com aquele exército, tocando aquelas buzinas em volta da cidade de Jericó. Eles não tinham armas bélicas, eles não tinham nenhum aparato de guerra, e eles tocando aquelas buzinas e dando 7 voltas em volta da cidade de Jericó. De repente Deus ordena, e os muros da cidade mais fortificada daquela época caem por terra. Deus estava dizendo: nesta batalha não tereis que pelejar, sou eu quem pelejo por vocês. Ah, coisa tremenda. Então, irmãos, a igreja está aqui, nós estamos aqui debaixo dos auspícios do Espírito Santo de Deus. Vocês acreditam nisso? Quem dirige a igreja é Deus. Quem é Senhor da igreja é Deus. Esta igreja é guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos fala, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós encontramos toda a igreja que nasceu debaixo de um clima em que o Espírito Santo dirigia a igreja. E ela precisa continuar até hoje. Mas Israel olhou para as nações vizinhas e disse: todos têm reis, menos nós. Nós queremos um rei também, um cara diferente, bonito. Samuel está velho, né? Como muitos, Samuel está gagá, ele está velho. Nós precisamos de um rei novo, bonito, para que reine sobre nós. Quando eles disseram essa palavra ao profeta, o texto sagrado diz que o coração do profeta entristeceu, lógico. E ele disse: eu vou orar ao Senhor. Domingo passado o doutor Luiz falou sobre isso aqui. Ele orou a Deus. Deus disse assim: Samuel, dê ouvido à voz do povo. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando o meu governo. Meu Deus, tem misericórdia de nós. O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que derribou os muros de Jericó, o Deus que mudou a água amarga de Mara em água doce, o Deus que mandou maná lá no deserto, que operou tantos milagres no meio daquele povo. Agora o povo diz: nós queremos um rei, queremos alguma coisa diferente, nós queremos ficar igual as nações vizinhas aí. Irmãos, não adianta. A palavra de Deus diz assim: foi o Senhor quem nos fez povo dele e ovelhas do seu pastoreio. Se eu e você queremos nos alistar como povo de Deus, esse povo é diferente. Esse povo é diferente em todas e quaisquer maneiras de viver. O povo de Deus é um povo diferente. Nós vamos à contramão da história. Graças a Deus por isso. Então, a primeira motivação de Israel foi essa: um monarca que pudesse liderar o povo nas guerras. Está lá no capítulo 8, verso 20. Se os irmãos estão com a Bíblia aberta aí, nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Será que Israel não estava satisfeito em Deus misteriosamente jogar os muros de Jericó ao chão? Será que eles não estavam satisfeitos com isso, não? E tantos outros milagres? Nós queremos um rei que vá à frente nas nossas guerras. Essa foi a segunda motivação. Terceira motivação: talvez era plano do Senhor dar-lhes um rei. Eu disse isto aqui. Porém os hebreus erraram quando disseram. Olha o versículo 5 outra vez, do capítulo 8. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 8. E eles disseram: eis que estais velhos, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, olha esta palavra, queridos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós.
Às vezes Deus quer, e é plano de Deus, nos dar determinadas bênçãos, mas acontece que, às vezes, como filhos muito afoitos que somos, muito afoitos, nós temos: Senhor, eu quero isso, é agora, se não for agora não serve. Já viram um filho falar para pai assim? Eu quero isso, é agora, tem que ser hoje, se não for hoje, se não for agora não serve. Israel disse para Deus: olha, Senhor, nós queremos um rei, é hoje, não é amanhã não. Deus está falando com alguém aqui nesta manhã de domingo. O Espírito Santo de Deus está falando com alguém que está com o coração muito assim acelerado, querendo uma coisa agora. Deus está dizendo para você: espere, no tempo certo eu vou te dar, eu vou colocar em tua mão, espere, aguarde a minha vontade. Os irmãos pensam que Deus está alheio à vida de qualquer um de nós aqui? Será que Deus está alheio a tudo aquilo que é os anseios do meu coração? E nós precisamos fazer alguma coisa diferente? Não, irmãos, não precisamos não. Eu me lembro, mais ou menos nesta época aí, ou mais na frente um pouco, quando a arca de Deus ia voltando lá da terra dos filisteus, Deus conduzindo a arca de Deus lá para a terra dos filisteus era uma maldição. E eles colocaram a arca dentro de um carro, e 2 vacas estavam guiando a arca de Deus e voltando em direção ao arraial de Israel. E quando foi cá na frente, alguém disse: opa, eu acho que a arca de Deus esse carro vai tombar aqui, a arca vai cair. E a pessoa pegou e segurou o carro assim. A Bíblia diz que Deus partiu aquela pessoa no meio certinho. As entranhas daquela pessoa se desmancharam lá no chão. Deus estava dizendo para aquele homem: quem está conduzindo esta arca sou eu, e eu não preciso de ajuda de ninguém. Se nós soubéssemos que Deus que conduz a nossa vida, Deus que conduz os nossos planos, Deus conduz os nossos sonhos. Deus não sonha por nós. Nós ouvimos dias atrás que Deus não sonha, Deus realiza os planos. Se nós soubéssemos disso e pudéssemos nesta manhã nos aquietarmos, Deus dizendo assim: aquietai, fique quieto e sabei que eu sou Deus da sua vida, e aquilo que tiver que acontecer na sua vida, sou eu quem faço e não é o homem. Bendito seja o nome do Senhor. Se Israel soubesse, se Israel pudesse vislumbrar o plano de Deus: nós queremos um rei, é hoje, é agora, se for hoje não serve. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. A grande lição no início desta lição de hoje é esta: para que nos aquietemos, que nos debrucemos outra vez nos braços de Deus, e a nossa vida está no estrito controle dEle. No estrito controle dEle. Eu dizia essa semana, parece que foi o dia que nós fomos lá em Itaberaí, eu tenho dito muito isso. Foram 400 anos que Israel ficou no Egito, e eles pensaram que Deus havia se esquecido deles. Às vezes a gente pensa isso: o plano de Deus não está cumprindo na minha vida, eu tenho que fazer alguma coisa. Não faça não, fique quieto. Deus aparece para Moisés e disse: olha, eu tenho visto o sofrimento do meu povo que está no Egito. Eu tenho visto. Deus não está alheio. Os olhos de Deus tudo vê. Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo por causa dos seus exatores. Moisés, eu conheço a dor do meu povo, eu conheço o sofrimento dos meus. Sofrimento que o crente passa não é para destruição, Deus sabe tudo. É para nos burilar, para nos melhorar. E Deus diz: Moisés, agora eu desço. Agora é tempo de que eu desça e livre o meu povo da mão dos egípcios e faça habitar em uma terra que manda leite e mel. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel orou a Deus, aquele velho. Os filhos dele não eram bons não, mas ele era fiel. Ele era homem de Deus. Ele era homem de Deus. Não deu conta de transmitir para os filhos os valores que ele tinha. Eu não sei porquê. Você me faz: pastor, por quê? Eu não sei. Por que Davi, homem segundo o coração de Deus, os seus filhos não foram iguais a ele? Por quê? Por que os filhos de Samuel não foram iguais a ele? Não sei. O certo é que ele era um homem fiel. E ele correu para Deus, falou com Deus: Deus, o povo tem me rejeitado, eu estou velho, e o povo está me rejeitando. Deus disse: não,
Estão rejeitando você, não. Estão rejeitando a mim. Então, irmãos, nós encontramos aí no texto da lição Saul, o primeiro rei de Israel. Todos nós sabemos que Saul era bonito, viçoso, filho de Aquis, igual o Tamar, assim mais ou menos, né? Essa beleza toda que vocês estão vendo. Cuidado com essas belezas todas, hein? Você cuidado. Fica falando esse negócio aí para você ver. Saul, esbelto, bonito, que alto. Saul era altão. Filho de Aquis, né? Filho de Aquis. Estava com os seus empregados ali, na região onde morava o profeta Samuel. Perderam-se umas jumentas, umas mulas, perderam-se uns animais. E eles, depois de cansar de procurar os animais, eles disseram: nós vamos embora. Aí um dos moços disse: nessa cidade tem um homem de Deus, tem um velho aqui, ele é um homem de Deus, vamos lá. Quando eles chegaram lá na casa do profeta, na casa do vidente Samuel, olha como é que são as coisas dele. Há dias eles procuravam aqueles animais. Samuel disse: pode ficar tranquilo que os animais já foram encontrados, mas fique aqui na minha casa, porque Deus tem algo na tua vida. Saul ficou ali, oraram, buscaram a Deus. De repente Samuel unge Saul como o primeiro rei de Israel. Aquele moço saiu dali debaixo da unção do profeta. Se ele tivesse dado valor àquilo, talvez seria até diferente, mas o plano de Deus não era aquele. Deus tolerou aquilo. Algumas coisas Deus tolera. Quando nós encontramos patriarcas como Jacó, com várias mulheres lá no Antigo Testamento, aquilo era tolerado por Deus, a vontade de Deus não era aquela. Quando nós encontramos, o próximo nós vamos estudar aqui sobre Salomão, aquela mulherada em volta de si, Deus não queria aquilo. Mas, ao pedir um rei a Deus, o povo de Israel fez uma escolha errada. O profeta Samuel se entristeceu, mas Deus o advertiu: ouve a voz do povo em tudo aquilo que diz, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim. Infelizmente vivemos um tempo no qual muitos usam o nome de Deus para legitimar sua ambição. Falei sobre isso aqui. Saul, primeiro rei de Israel, reinou 40 anos. Os irmãos sabem que esse período aqui foi um período, de alguma forma foi um período áureo, em que Saul reinou 40 anos, depois Davi reinou 40 anos, e depois Salomão reinou mais 40 anos. Interessante, né? Saul 40, Davi 40, Salomão 40. 120 anos em que Israel esteve debaixo dessa monarquia, de alguma forma coesa, em que todas as tribos estavam sob a tutela do mesmo rei. Qual foi a marca, embora tenha algum sucesso a vida de Saul, mas qual foi a marca negativa desse rei chamado Saul? Digam comigo: inveja. Saul foi um rei que a marca dele foi inveja. Ele invejou muito Davi. Os irmãos sabem que Saul ainda governava quando Deus ordenou que Samuel ungisse Davi como rei de Israel. E uma imensa ira entrou no coração de Saul contra Davi. E esta é uma segunda lição que nós aprendemos aqui hoje. A inveja. A pessoa não ter prazer no sucesso de alguém, não ter prazer na prosperidade de alguém, entristecer-se intimamente quando Deus prospera alguém. Isso é ruim, isso é difícil. Saul, mesmo diante de todas aquelas coisas erradas que ele fez, fazer o papel de sacerdote que não era coisa sua, tudo isso aqui, mas o que mais marcou a vida daquele homem foi a inveja que ele teve de Davi. Nesta manhã, esta casa está cheia, e eu quero pedir aos irmãos para que nós oremos tal qual o próprio Davi orou: Senhor, não me dê um espírito, um coração invejoso. Deus nos livre disso. Não é não, irmãos? É um perigo, é uma doença da alma do homem que enferma a pessoa por dentro.
a pessoa ter inveja da prosperidade de alguém. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. A marca de Saul foi esta. E a não ser essas outras falhas que nós conhecemos, né? Quis usurpar, muito político, muito querer agradar as pessoas. O profeta Samuel diz: fique aí que eu vou oferecer o holocausto. E ele não espera o profeta chegar, faz as coisas de qualquer jeito, atravessada. Isso aqui, irmãos, é princípio de autoridade. Hoje nós estamos vivendo uma época difícil quanto a isso. Autoridade espiritual. Você sabe o que é autoridade espiritual? Você sabe que todas as pessoas precisam ter alguém que tenha autoridade espiritual sobre a sua vida. Mas hoje, irmãos, nós estamos vivendo tal qual esses dias dos juízes aqui. A pessoa aceita Jesus, daí a pouco ele mesmo se diz usado por Deus, e começa a pregar e a cantar por aí afora, e autoridade espiritual sobre ele que manda nele mesmo e faz o que quer. Como diz o texto que nós estudamos domingo passado, a época mais negra de Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, fazia o que dava na sua cuca. Está lá no capítulo 25 de Juízes. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Esta igreja tem um pastor, tem um homem de Deus, tem alguém que tem autoridade espiritual sobre a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para que nós não venhamos quebrar essa regra, essa norma. Aconteceu isso com Saul, 40 anos. Bom, então, irmãos, está escrito aí, Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi então escolhido por Deus, Davi, quando o próprio Samuel era assim meio que vislumbrado com essa questão de aparência. Quando chegou na casa do pai de Davi, de Jessé, para ungir o outro rei que Deus havia ordenado, trouxeram os filhos de Jessé, aqueles moços altos, bonitos. Samuel pegou o copo de azeite e disse: eu vou ungir esse aqui, porque eu acho que esse aqui será o rei de Israel. Deus disse: Samuel, não faz isto, não olhe para a aparência, você vê o que está por fora, eu vejo o coração da pessoa, eu vejo lá dentro. Existem pessoas, irmãos, que às vezes a gente não dá nada por essas pessoas, e Deus tem um particular muito grande com certas pessoas, que às vezes nós não damos nada por elas. Samuel não faz isso. Quando ele olhou para o pai de família e disse: acabaram-se porventura os mancebos? O pai de família disse: não, ainda falta o menor, manda chamar o menor. Quando entra o menor dentro daquele ambiente, o Espírito Santo de Deus tomou o profeta e disse: este é o futuro rei de Israel, pode ungir. Mas é o menor, ó Deus, ele não tem aparência, ele não é bonito, ele não é alto, ele não é simpático. É esse que eu quero, unge esse menino aí. Oh, glória a Deus. Davi foi ungido rei de Israel. Trajetória até o trono passou por um longo período de perseguição. Ele era menino, ele era ungido por Deus. O texto sagrado diz que quando Samuel ungiu aquele menino, o Espírito Santo de Deus possuiu a vida daquele garoto. Ei, irmãos, mas aí foi um longo período de preparo, foi um imenso período de preparo, perseguição, o seu patrão querendo matá-lo, o seu patrão querendo destruir a vida de Davi. Quantas vezes, ou pelo menos umas 2 vezes, que o seu patrão, ou o seu rei, o monarca Saul, pegou uma lança e jogou em Davi, ele teve que fugir, para não morrer debaixo daquela lança, fugindo das mãos do seu patrão. Ele só queria, gente, ele só queria fazer a obra de Deus. Ele tocava a sua harpa e tocava bem. A Bíblia diz que ele tocava bonito e ele tocava ungido por Deus. E aquilo incomodou o coração de Saul. Que coisa, meu Deus, que coisa. Bom, depois de vários anos, no entanto, ele levou a nação a patamares inimagináveis. Na época de Davi, foi a época em que todo o território de Israel ficou coeso sobre a liderança de Davi. Davi era um homem, irmãos,
que ele sabia ganhar o coração das pessoas antes de ganhar as mãos para o trabalho. Ele sabia ganhar. É bonito isso, né? É bonito as pessoas que sabem ganhar o coração de todos aqueles que estão próximos a nós. Pessoa carismática, pessoa que o Davi era desse jeito. As pessoas gostavam dele. Nós estudamos aqui tempos atrás sobre Davi na caverna de Adulão, quando ele levou para lá, para aquela caverna, ou se juntaram a ele 400 homens. Eu gosto tanto disso, 400 homens. Esses homens, eles eram, diz que amargurados de espírito, endividados, ou gente que não presta da sociedade. E ajuntaram a Davi. E o texto sagrado diz, e Davi transformou esses homens amargurados, endividados, gente que não valia nada, em um grande exército de elite ao lado dele. Oh, homem, que influência tremenda esse Davi tinha, irmãos. Ah, se eu tivesse pelo menos um terço do que Davi tinha, meu Deus. Ah, se eu tivesse isto. As pessoas gostarem da gente, gostarem de estar próximas a gente. Não é bom isso? Não é maravilhoso isso? Davi fazia isso. Então aquele exército era apaixonado por ele. Um dia ele disse assim, ah, quem me dera beber das águas de Belém, é de Belém? Quem me dera beber um copo das águas de Belém. 2 soldados daquele foram lá e enfrentaram a morte, lá o soldado de Saul, e foi lá e pegou a água das fontes de Belém, trouxe. Davi, você estava com vontade de beber dessa água? É o quê? Essa água é lá de Belém, pode beber. Davi olhou para a água e falou assim, sangue de Jesus tem poder beber essa água. Sei que custou o sangue de vocês quase morreram lá. Não vou beber isso aqui não. Deus me livre. Ele era demais. Imagine, irmãos, o quanto aqueles soldados ficaram gostando mais de Davi naquele dia. Não vou beber isso aqui não. Custou o sangue de vocês quase morreram lá. Faço isso não. Quer escutar algo? Olha aqui, irmãos. No entanto, Davi cometeu um adultério e um homicídio. Para que isso, Davi? Deus o perdoou, mas ele perdeu o controle da sua casa e quase perdeu o reino. Davi entrou para a história de Israel por causa das suas vitórias e batalhas, dos seus salmos e do coração voltado para Deus. Interessante que Davi cometeu aquele adultério com Batseba. Todos nós sabemos a história. Oh, coisa tremenda. Ele era outro que tinha tantas mulheres, permitido por Deus, não era a vontade soberana de Deus, mas permitido por Deus. Ele tinha tantas mulheres. Aí ele sai do palácio lá numa tarde, vê uma mulher banhando lá, sem vigilância, banhando de qualquer jeito lá, e o coração de Davi se apaixonou por ela, e ele manda chamar a mulher e adultera com ela. E essa coisa, irmãos, Natã confrontou Davi, o profeta Natã, e o texto sagrado diz assim, e essa coisa que Davi fez, pareceu mal aos olhos do Senhor dos Exércitos. Adultério. Mas na frente, como se estivesse bem um abismo, chamou outro abismo, Davi manda matar o marido da mulher. Vocês conhecem a história toda. Mandou o soldado vir de volta para Jerusalém. Ele mandou que o soldado ficasse com a mulher, porque a mulher mandou um bilhetinho para Davi, dizendo, estou grávida, fiquei grávida. Aquele caso que nós tivemos, aquele romance proibido, fiquei grávida. Davi manda chamar o marido dela, diz, fica com a sua esposa lá, para que fazia de conta assim que o menino era do marido. O marido pega e deita na porta do palácio e diz, não, eu não vou ficar com a minha esposa não, meus colegas estão todos lá na guerra, eu sou soldado fiel ao meu patrão aqui, eu vou ficar aqui no palácio, na porta do palácio, sentado a noite toda. Amanheceu o dia, o povo diz, Davi, Urias não foi ficar com a esposa dele, não está aí na porta do palácio. Um abismo chama outro. Davi faz um bilhetinho e manda para o seu chefe de exército, por nome Joabe, dizendo assim, coloque Urias na frente da batalha para que morra. Dobrou o bilhetinho e mandou quem entregar? Urias. Entregue isso aqui para o seu chefe de exército lá, Joabe. Estava com o sinete do rei. Entregue isso aqui para o chefe de exército. Urias vai e entrega para o chefe de exército. Imagina, irmãos, imagine Joabe. Quando ele abriu o bilhetinho entregue por Urias e o bilhetinho estava escrito assim, coloque Urias à frente da batalha para que morra. Essa coisa que Davi fez, diga comigo, essa coisa que Davi fez. Diga alto, essa coisa que Davi fez, pareceu mal aos olhos de Deus. Agora você tem coragem de dizer comigo assim? Diga comigo assim, Deus
livra-me do momento do adultério. Você tem coragem de falar isso para Deus hoje? Mulher casada, homem casado, Deus me livre disso. Me livre disso, Senhor. Essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos de Deus. Mas esse homem, irmãos, ele era tão quebrantado, ele amava tanto a Deus, que a vida de Davi ficou marcada pelos salmos, pelas vitórias, pelas batalhas, por um coração voltado para Deus. O Salmo 51, quando nós olhamos o Salmo 51, em que Davi disse: eu conheço o meu pecado, eu sei. Quando Natã confrontou aquele rei, ele diz, olha, contou aquela historinha que todos nós conhecemos, e que Natã olhou para ele com o dedo em riste para Davi, e disse: tu és esse homem que deixasse várias ovelhas dentro do seu regaço, e foi tomar uma só ovelha de um coitadinho lá longe. Tu és esse homem. Ele rasgou as suas vestes, e ele diz: eu conheço o meu pecado, a minha transgressão. Todas as noites eu nado em minhas próprias lágrimas, porque o pecado é negro. O pecado aparentemente ele traz alguma coisa boa, um prato apetitoso, mas ele é negro. Deus pode estar falando com alguém que você está passando por uma tentação nesta área, e eu quero te dizer, querido, querida, abra o seu olho nesta manhã. O pecado é negro. Davi diz: eu nado todas as noites em minhas lágrimas. O meu pecado me atormenta constantemente. A misericórdia de Deus foi sobre ele. As consequências ficaram? Ficaram. Todos nós conhecemos. Se eu tivesse tempo de falar sobre as consequências do pecado de Davi, eu não tenho tempo para isso. Mas vamos para frente. Salomão, o mais sábio rei de todos os homens, durante o seu reinado, ele construiu o templo de adoração a Deus. Isso aí foi o ápice do governo de Salomão, filho de Davi. Salomão, seu fim não foi muito bom, pois, olha aqui, irmãos, Salomão se envolveu na idolatria e se casou com mulheres estrangeiras. Tudo bem, as mulheres que Salomão teve, que eram israelitas, Deus tolerava, mas ele trouxe mulheres das outras nações, que Deus havia dito: olha, não faça isso porque tem prejuízo. E Salomão se envolveu com mulheres estrangeiras, algo expressamente proibido por Deus. Mas esse homem Salomão, ele, diz o texto sagrado, que ele amou essas mulheres estranhas. Está escrito lá em 1 Reis capítulo 11, verso de 1 a 3, que ele amou essas mulheres estranhas. Isso trouxe um prejuízo muito grande. Quer ver? Leia aí comigo aí, abra sua Bíblia aí, em 1 Reis capítulo 11. Ô Itamar, cadê meu tempo? Como é que é? Está acabando? Não, bate lá o sinal. Já chegou? Olha aí, só esse versículo nós estamos terminando, vamos lá. Capítulo 11, de 1 a 3. E o rei Salomão, olha aqui, igreja, é um aviso para todos nós. O rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas. Além da filha de Faraó, ele amou moabitas, amonitas, edonitas, sidônias, hebteias, das nações de que Deus tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. E estas se uniu a Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E olha aqui, olha o que diz o texto sagrado. E essas mulheres perverteram o coração de Salomão. E como não perverte? Poderia ter um brilho muito maior esse homem que... Há uma pergunta que o teólogo, viu, Fabiano, Guilherme, todos vocês são teólogos aí. Por que Salomão, considerado o homem mais sábio do mundo, esse homem, essa semana o pastor Giovanni lá em Itaberaí, ele encerrou uma campanha de 31 dias, nos 31 capítulos de Provérbios, e nós fomos lá, o pastor Itamar foi comigo, nós fomos lá falar sobre o capítulo 30 de Provérbios. 30 de Provérbios não foi escrito por Salomão, foi por Agur. Mas Salomão, que escreveu Provérbios, a maioria dos provérbios ali, Eclesiastes, Cantares de Salomão, porque esse homem sábio desta forma, com toda essa sabedoria que Deus lhe deu,
ele se deixou levar por essas mulheres estranhas. Ei, irmãos, tem razão de alguém dizer por aí afora que hormônio não converte, e não converte mesmo. Hormônio não converte, a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, principalmente vocês que são jovens, viu? O hormônio não converte não, fique atento. Salomão poderia ter ficado livre dessa aqui, mas ele se envolveu com aquele povo todo ali e tal, e pronto. Vamos terminar aqui dizendo a cisão política e religiosa de Israel. Foi exatamente Roboão separou a nação em dois termos, ou dois povos. Roboão era filho de Salomão, não é isso? Ele assumiu o reino. Olha aqui, irmãos, vamos pegar essa última lição, que Roboão assumiu o reino, jovem, bonitão, simpático também, e ele disse assim, diz que ele reuniu os anciãos. Posso fazer essa comparação contigo, irmão Reinaldo? Caboclo assim, tipo irmão Reinaldo, assim, cabelo grisalho, todo, não, com muita experiência na vida. Talvez ele chamou um tipo você, um tipo pastor Samuel, uns outros conselheiros aqui, irmão Jabes, irmão, chamou algumas pessoas idôneas assim, disse, o povo está me pedindo para que eu diminua os impostos em Israel, o que vocês me dizem? Aí os anciãos, os homens de cabeça branca disseram para Roboão assim, rapaz, faz aquilo que o povo está pedindo, você terá esse povo do seu lado, faz isso. Aí ele disse, então tá bom. Aí ele chamou os jovens da sua idade, os meninos novos da sua idade, aqueles desmiolados, aqueles que 18, 20 anos e tal, e disse, o que vocês me aconselham? Eu estou com um plano aí, assim, o povo está me pedindo para aliviar o imposto deles, o que vocês me aconselham? Aí os jovens disseram assim, Roboão, chega lá e mostra que você é o cara, aumenta os impostos mais e mais, e pode meter carga no lombo desse povo aí. Roboão fez isso. Aí diz que ele deixou o conselho dos idosos e foi pelo conselho dos jovens. E aí que aconteceu a cisão em Israel. Foi a partir daí que nunca mais Israel foi o mesmo país, né? Aí daí para frente partiu Israel no meio. 10 tribos e meia para cá, 1 tribo e meia para cá. Judá e a metade da tribo de Benjamim por aqui, e as demais tribos do lado de lá. Houve uma cisão, uma rachadura no reinado de Israel, que foi um prejuízo. Se nós tivéssemos tempo para falar sobre os profetas que profetizaram nesta época. Mas fique em pé comigo, igreja, neste momento. Sabem, eu terminei aqui, mas deixe-me dizer para os irmãos o seguinte. Nós estamos no meio de eleições no Brasil, correto? 2018. Diga comigo, 2018. É um ano de eleições. Só isso, é só para você dizer isso. Então nós precisamos pedir orientação a Deus. Vocês sabem quem votar para presidente? Eu não sei. É Alckmin? É Bolsonaro? É aquele do ministro lá das finanças? Henrique Meirelles? Entendeu, irmãos? Por exemplo, qual desses homens teria o perfil para que o povo de Deus elegesse como presidente da nossa nação? Antes de mais nada, nós precisamos falar com Deus, não é não? O que vocês acham? Deus ilumina, Senhor, a minha mente, o meu coração. Ilumina o meu coração. Em quem nós vamos votar para senador da República? Alguns cargos nós temos irmãos nossos, da Assembleia de Deus, daqui de Campinas, vocês sabem, todos vocês sabem, né? Mas em quem votar? Qual o futuro dessa nação que os irmãos sabem, está entregue a esta corrupção? Parece que é uma doença crônica na nação brasileira, parece isso. Essa nação que os valores morais, eles foram jogados na lata de lixo. Pastores que às vezes para combater o pecado são confrontados por membros dizendo assim, não, você que está errado, irmã, mas a palavra de Deus está dizendo isso, você que está errado. E assim, vocês sabem disso. O que fazer nesse momento? Eu acho que nós precisamos orar a Deus,
Samuel diz assim: quando o povo vieram dizer para mim, olha, nós não queremos você. Quando eles rejeitaram Samuel, não era Samuel, eles estavam rejeitando o Todo-Poderoso, a teocracia eterna. Nós não queremos o governo de Deus, não. Samuel disse: eu vou orar ao Senhor e falar com Deus. Que eu e você falemos com Deus nesta hora, para que Deus venha nos iluminar. Que Deus venha nos iluminar. Para que Deus nos dê dias melhores aqui nesse Brasil. Vamos orar nesse sentido, irmãos. Talvez nós temos orado pouco nesse sentido, mas vamos orar agora, para que Deus nos dê dias melhores. Irmãos, nós precisamos ver essa mortandade diminuir no Brasil. Essa matança de mulheres, essa matança de jovens, essa matança de crianças, de maneira desacerbada, assim, de qualquer jeito. Parece que a morte de um ser humano hoje tornou-se mais vulgar do que a morte de um cão. O ser humano não vale nada. Nós precisamos ver essa história mudar no Brasil. Precisamos ver mudar. E eu quero mais uma vez, eu quero até reverberar aquilo que um pastor disse. A resposta para o Brasil não está nas casas de leis lá, não está no Congresso Nacional, não está no Senado, não está no Planalto Central. A resposta para o Brasil está com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos o povo de Deus. A resposta está aqui, não está lá, está aqui. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, diz o Senhor dos Exércitos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh Deus, diga comigo, tenha misericórdia da nossa nação. Quando nós estamos diante dos telejornais, parece que a gente envergonha de ser brasileiro. Meu Deus, não é possível que esta é a minha pátria, a minha nação. Mas há um povo de Deus que começa a clamar. Eu quero conclamar os irmãos para nós clamarmos por essa nação a partir de hoje, para que Deus sare o Brasil, para que Deus cure o Brasil. E a resposta está conosco. Eu não estou falando aqui tão somente de voto, eu estou falando principalmente de oração, de busca da face do Senhor, para que Deus mude os destinos deste país. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Ore pelo Brasil nesta hora, ore por esta nação neste momento comigo. Maravilhoso e eterno Pai, Deus da glória, queremos pedir ao Senhor, ó Deus, nesta hora humildemente, como a nação de Israel várias vezes tropeçou e falhou, ó Deus querido, em não compreender a soberana vontade do Senhor, o querer do Senhor. Nós queremos confessar a Ti os nossos pecados, as nossas faltas, e queremos pedir que o Senhor venha sarar esta nação brasileira. Senhor, nós somos brasileiros e o Teu povo está aqui. Venha sarar o Brasil, Deus. Sare o Brasil, Deus. Sare, ó Pai querido, essa nação que está entregue à corrupção e a tantos outros malefícios tremendos que tem nos machucado. Sare o Brasil, Senhor. Ó Deus, nos ilumine. Ó Deus, entre com providências dentro dessa nação brasileira, Pai. Entra com providências. Bendito seja o Teu nome para sempre. O Deus que governa Israel é o mesmo Deus da igreja, é o mesmo Deus aqui do Brasil. Olha por nós, o Senhor. No nome bendito de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe em Cristo. Amém. Obrigado.